No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre situações de crise de ansiedade. E uma muito comum são os ataques de pânico. Então, vamos entender melhor como é que isso acontece. Se você já passou por uma crise de ansiedade ou conhece alguém, que já teve um ataque de pânico, sabe o quão assustador e debilitante pode ser. Mas não se preocupe, meu objetivo aqui hoje é ajudar você a entender melhor o que é que acontece com o corpo e com a mente durante essas crises. E mais importante, como podemos lidar com elas na nossa vida, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo básico. O que é exatamente uma crise de ansiedade? Bom, uma crise de ansiedade é quando o nosso corpo e a nossa mente entram em um estado de alerta máximo, assim, tipo, mesmo que não haja um perigo real na nossa frente, ali presente, é como se de repente todos os alarmes disparassem ao mesmo tempo. Sabe aquela sensação de que tá tudo disparando e o nosso corpo inteiro percebe isso? Isso faz parte de um mecanismo natural e evolutivo que a gente tem quando ativa a nossa amígdala cerebral, chamado de luta ou fuga. É algo que nós herdamos lá dos nossos ancestrais, que eles precisavam desse sistema para se proteger das ameaças físicas, como predadores mesmo, como a gente já falou antes. Só que hoje, essas ameaças, elas evoluíram. Nós não estamos mais correndo ali de tigres, mas as pressões do cotidiano, como o trabalho, as nossas responsabilidades e até mesmo questões emocionais, acabam acionando esse sistema. Por exemplo, você pode estar no meio de uma situação aparentemente tranquila, como, por exemplo, sentada ali no seu carro ou num transporte público, ou até mesmo relaxando em casa. Quando de repente seu coração começa a acelerar, você sente uma falta de ar, talvez um calorão intenso, ou tremores, suor nas mãos. Isso é o seu corpo reagindo como se estivesse um perigo ali na sua frente, um perigo iminente. Mesmo que a situação ao seu redor esteja completamente segura. Você está em casa ali relaxando. Agora, vamos falar mais especificamente sobre os ataques de pânico, que são um tipo particular de crise de ansiedade. Eu sei que comumente as pessoas usam essa denominação crise de ansiedade também para ataque de pânico, mas é um pouquinho diferente, tá? Os ataques de pânico, eles geralmente começam de uma forma abrupta, assim, tipo do nada, e atingir um pico em poucos minutos. Eles podem durar ali de 15 a 35 minutos. Durante um ataque, os sintomas físicos eles podem ser tão intensos que muitas pessoas acreditam que estão realmente tendo um ataque cardíaco ou que vão perder o controle, que vão desmaiar, que vão morrer, que vão enlouquecer. Então, esses sintomas eles podem incluir palpitações, falta de ar, sensação de sufocamento, dores no peito mesmo, às vezes uma sensação de pontada, tontura, formigamento, sudorese intensa e uma sensação assim realmente de terror. Isso tudo é muito real para quem tá passando por um ataque de pânico. Eu mesma já tive alguns ataques de pânico e eu pensava que eu estava infartando, assim, esse meu lado inteiro formigava, o peito doía. Mas mesmo sabendo, assim, racionalmente que não há uma ameaça real, o nosso corpo acaba reagindo de forma tão intensa que parece, assim, impossível controlar aquilo que a gente está sentindo. Um exemplo comum é alguém que está, sei lá, numa reunião de trabalho importante. De repente, ali sem nenhum aviso, ela começa a sentir o coração disparar. As mãos suando, uma sensação esmagadora ali, algo muito terrível pode acontecer. Mesmo que a pessoa saiba que está em um ambiente seguro, o corpo ele não consegue desligar esse alarme, sabe? É como se ele não conseguisse ali, agora vamos apertar um botãozinho para desligar. É como se um alarme de incêndio disparasse em sua casa quando não tem fogo nenhum em casa. Ou então, sabe aqueles alarmes do carro mesmo, quando disparam do nada, sem você ter feito nada, não precisava disparar, é tipo isso. Então o alarme, ele soa tão alto que seu corpo e mente, eles se preparam para correr, para lutar, para escapar. Mas quando você olha em volta, você percebe que não há um incêndio, que não há perigo, apenas aquele alarme ali implacável. Então os ataques de pânico, por mais assustadores que eles possam ser, eles não necessariamente são sinônimo de transtorno do pânico, tá?
O transtorno do pânico, ele é diagnosticado quando a pessoa experimenta ataques de pânico recorrentes, acontece ali mais de uma vez, de forma inesperada, seguidos então de uma preocupação persistente sobre quando o próximo ataque pode acontecer. Além disso, muitas pessoas com transtorno do pânico, elas começam a evitar certos lugares ou situações por medo de que outro ataque ocorra. Então, é muito comum que a pessoa teve, por exemplo, limite muito a pessoa, né? Num lugar ali que você teve o ataque, você deixe de ir, né? A pessoa pode realmente parar de ir para esses lugares que já teve ataque. Então, por exemplo, no shopping, transporte público, no cinema, no carro. E aí você vai deixando e evitando de sair de casa. Então, com o tempo, a vida ela vai começando a se restringir, o que pode levar a um isolamento e aumentar ainda mais a ansiedade e, inclusive, desenvolver outros transtornos, outras comorbidades, como a depressão, por exemplo. Então, um exemplo muito prático disso, imagine que uma pessoa teve um ataque de pânico em um supermercado. Ela pode, então, começar a evitar ir ao supermercado com medo de que aquilo aconteça de novo, né? E aí, o medo não para por aí. Começa a evitar, então, outros lugares públicos temendo ali com medo de que tenha um ataque e que esse ataque possa acontecer em qualquer lugar, na verdade. É como se a liberdade dela fosse sendo tomada aos poucos. E a vida, ela vai começando a se fechar. É como viver em uma bolha, onde cada movimento fora dessa bolha traz a possibilidade de um ataque. E o que é que acontece? Essa bolha vai encolhendo cada vez mais até que a pessoa se sinta presa dentro dela. Então, o transtorno de pânico, ele é mantido, do pânico, né? Ele é mantido por um ciclo vicioso. Primeiro, a pessoa experimenta um ataque de pânico que gera medo de novos ataques. Esse medo constante aumenta a ansiedade geral, o que pode, por sua vez, desencadear novos ataques de pânico. Isso vai criando um ciclo, né, difícil de quebrar sem um tratamento adequado. Então, é importante a gente perceber como é que funciona esse ciclo, tá? Uma característica comum em quem sofre de transtorno do pânico é a hipervigilância, ou seja, a pessoa passa a monitorar constantemente suas sensações corporais em busca de sinais de que um novo ataque pode começar, né? Então, qualquer mudança no corpo, sei lá, como um batimento cardíaco um pouquinho diferente, um pouco mais acelerado, eu acho que eu tô sentindo uma tontura aqui, será que eu já vou ter um ataque, né? Então, isso tudo, qualquer mínimo sinal, a gente fica prestando muita atenção aos mínimos sinais do nosso corpo e acaba interpretando como um sinal de que outro ataque de pânico está chegando e, claro, né, acaba gerando mais ansiedade e pode realmente desencadear um outro ataque. Agora que entendemos, né, o que são as crises de ansiedade, os ataques de pânico, vamos falar um pouco sobre o que pode ser feito para lidar com eles de forma muito geral. É óbvio que a gente vai desenvolver isso para frente, tá? A TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, é uma das abordagens mais eficazes, é padrão ouro para tratar o transtorno do pânico e as crises de ansiedade, tá? E a ansiedade em si, o TAG. Então, uma das principais técnicas que a gente usa, como eu já falei em outra vídeo nosso, é a reestruturação cognitiva, né? Que é quando a gente identifica pensamentos automáticos, distorcidos, que acabam alimentando a ansiedade e a gente pode substituir eles por pensamentos mais realistas, mais saudáveis. Então, por exemplo, durante um ataque de pânico, o pensamento automático pode ser: eu vou morrer, ou eu estou perdendo o controle, eu vou enlouquecer. Na TCC, nós mostramos um pouco à pessoa como questionar esses pensamentos, né? Tipo, quais são as evidências reais de que você tá em perigo, ou do tipo, pensar: eu já tive ataques de pânico antes e sobrevivi, isso vai passar. Então, durante um ataque de pânico, uma das técnicas mais simples e eficazes ali na hora mesmo é a respiração diafragmática, né? Que a gente pode focar ali. Quando a gente foca na respiração lenta e profunda, isso ajuda a acalmar o nosso sistema nervoso, tá? E envia sinais ao nosso cérebro de que não há uma ameaça real. É como se você estivesse desligando ali o alarme de incêndio do seu corpo. Uma outra técnica também muito comum é o grounding. A gente vai aprender isso com mais calma, mais detalhes em outro módulo, tá?
que é observar muito o que está ali ao seu redor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês para terem uma noção. Imagine que você está, sei lá, em um lago durante uma tempestade com ondas violentas. A respiração lenta e profunda é como ancorar um barco no meio dessas águas turbulentas. Como com o tempo mesmo, as ondas elas vão começando a se acalmar e você vai retomando ali o controle, tá? Então, entender como as crises de ansiedade e os ataques de pânico funcionam é um passo muito importante, minha gente, muito importante para retomar esse controle mesmo ali e compreender como é que a gente vai lidar com a ansiedade. Eu sei que pode ser muito assustador, mas com as estratégias certas, né, essas crises, elas vão se tornar menos recorrentes, tá? E aí vão desaparecendo aos poucos. Lembre-se, eu sempre lembro aqui para vocês, você não está sozinha nessa jornada. Nós estamos juntas com paciência e prática que você vai perceber aí nos nossos próximos módulos. A gente vai conseguir juntas, tá? Então, até o próximo vídeo.